1835, ano de angústias e incertezas na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Insatisfeitos com a política arbitrária do Império, que lhes impunham pesados impostos sobre alguns de seus principais produtos comerciais, estancieiros e peões rio-grandenses se rebelam contra o governo central. Em 20 de setembro, entram triunfantemente na capital Porto Alegre. Menos de 20 dias depois, invadem a cidade de Piratini e são aclamados pelo povo. Estava deflagrada a Revolução. 1836. Em 15 de junho, valendo-se um descuido das tropas farroupilhas, os imperiais retomam a capital. Porto Alegre jamais voltaria ao domínio farroupilha. Em 10 de setembro, os rebeldes obtêm uma importante vitória sobre as tropas legalistas sobre o campo do Seival. No dia seguinte, exultantes com o feito, os soldados ouvem da boca do general Neto a proclamação da República Rio-Grandense. Mas a alegria dura pouco. Em 4 de outubro, Bento Gonçalves e outros líderes farroupilhas são feitos prisioneiros em consequência da derrota na Ilha do Fanta. O dia 6 de novembro desse ano marca a instalação da capital da República em Piratini. Bento Gonçalves, mesmo preso, é eleito presidente. 1837. Os rebeldes jamais desistiriam de Porto Alegre. Nesse ano, o general Neto e um contingente farrapo estabelecem o primeiro de muitos cercos à cidade. Depois de muitas tentativas, acabam sendo rechaçados pelos imperiais. Em setembro, menos de um ano depois de ter sido feito prisioneiro, Bento Gonçalves consegue escapar a nado da prisão onde se encontrava na Bahia. Os aliados maçons foram os grandes arquitetos dessa fuga. Em 10 de outubro, ele volta ao comando da Revolução e toma posse em Piratini do cargo para o qual havia sido eleito. Bento Gonçalves, presidente da República Rio-Grandense. 1838. A guerra se alastra e os farrapos ganham aliados estrangeiros. Em 30 de abril, farroupilhas realizam uma de suas maiores conquistas. Entram em Rio Pardo, retomando uma cidade após uma batalha em que estiveram envolvidos cerca de 2.000 soldados farroupilhas. Esse ano marca a entrada de Giuseppe Garibaldi no conflito ao lado dos rebeldes. Determinados a dar combate efetivo à Armada Imperial, o italiano e seus homens se isolam no estaleiro às margens do rio Camaquã e iniciam um trabalho de reconstrução dos 2 primeiros barcos rebeldes, o Seival e o Farroupilha. Corria o mês de maio. 1839. Em fevereiro, diante da ameaça de invasão imperial, Bento Gonçalves decide transferir a capital da República para Caçapava, uma cidade cuja posição central seria mais útil aos farrapos. Em junho, Garibaldi inicia a travessia épica dos barcos rebeldes, por terra, da Lagoa dos Patos até Tramandaí. Os barcos puxados por parelhas de bois levariam 9 dias para completar o trajeto. Depois, quando navegam rumo à laguna, uma tempestade colocaria a pique o maior deles, o Farroupilha. Mesmo com essa perda, os rebeldes conseguem conquistar a cidade catarinense e fundar a República Juliana. 1840. A partir de março deste ano, a capital da República passa a ser itinerante, se estabelecendo provisoriamente em diversas cidades. Em maio, a Batalha de Taquari adquire proporções colossais. Envolve cerca de 8.000 soldados e faz diversas baixas, mas o resultado é incerto. Tanto tropas farroupilhas quanto imperiais reclamam a vitória no conflito. Em 16 de julho, no ataque da vila de São José do Norte, um dos principais focos de resistência imperial, os farroupilhas têm em mãos grande possibilidade de vitória, mas Bento Gonçalves decide não incendiar o lugar e ordena a retirada das tropas. Em retribuição, o comandante imperial envia médicos e medicamentos. No Natal, o imperador propõe anistia aos rebeldes, caso eles aceitassem algumas condições. Bento Gonçalves rejeita todas. 1841. Nos primeiros meses do ano, não houve conflitos relevantes, mas os rebeldes têm uma perda considerável. Garibaldi resolve abandonar a casa Farroupilha e parte com Anita e um filho para o Uruguai. Em outubro, Porto Alegre recebe do Império o título de Leal e Valorosa.
por sua capacidade de resistências aos constantes ataques rebeldes. Estes, mesmo depois de 4 anos de cerco, não conseguem ter acesso à cidade. Em dezembro, é assinado um tratado de cooperação entre a República Rio-Grandense e o governo da República Oriental do Uruguai. 1842. Em 15 de julho, Alegrete torna-se a última capital da República. No dia 3 de agosto, Bento Gonçalves convoca eleições para Constituinte. Em setembro, ocorre a eleição com vitória expressiva dos opositores do presidente. Em novembro deste ano, chega à província o Barão de Caxias com a missão de pôr um fim à revolta, que se arrasta por anos. Trazendo na bagagem uma série de conflitos similares pelo país, o militar assume a presidência da província e o comando das tropas legalistas. Em 1º de dezembro, com o intuito de intimidar dissidentes, Bento Gonçalves manda cercar o prédio onde a Assembleia Constituinte havia sido instalada. O episódio ficou conhecido como Mazorca de Alegrete. 1843. No início do ano, Caxias parte em marcha para os campos de batalha, disposto a sufocar o conflito. Em 8 de fevereiro, o projeto de Constituição da República Rio-Grandense é apresentado à Assembleia, mas sequer chega a ser votado. Na Batalha de Ponte Verde, em maio, farrapos imperiais fazem um recuo estratégico simultâneo. Em agosto, alegando problemas de saúde, Bento Gonçalves deixa a presidência da República, mas não a guerra. Gomes Jardim assume o posto. 1844. Em 27 de fevereiro, um duelo inesperado abala mais a República. Bento Gonçalves e Onofre Pires, primos e amigos desde a infância, se enfrentam em um duelo sem testemunhas, depois de trocarem ofensas. Onofre morre 4 dias depois, vítima de ferimentos dessa luta. Em novembro, nos arredores de Porongos, tropas farroupilhas que se encontravam sob o comando de Canabarro e Teixeira Nunes são pegas de surpresa e sofrem uma fragorosa derrota. Aliás, neste ano as derrotas se tornam cada vez mais constantes e os recursos rebeldes cada vez mais escassos. O fim da guerra está próximo. 1845. Depois de várias tentativas frustradas de pacificação, farroupilhas imperiais finalmente chegam a um acordo. Em 28 de fevereiro é assinado o Tratado de Ponte Verde, pondo um fim à guerra de quase 10 anos, que chegou a dizimar 10% da província. Canabarro é quem tem a missão de levar as notícias aos farroupilhas. No dia seguinte, Caxias dá como encerrado seu trabalho, anunciando a pacificação do Rio Grande.